Guerras biológicas, notícias do mundo, discursos do Trump e conflitos dentro do governo Bolsonaro? Este é o podcast Intolerâncias Internacionais, comandado por mim, Kathleen Carvalho, internacionalista e dona da página intolerânciasinternacionais.com. Todo podcast falaremos sobre os temas atuais com diferentes convidados, para discutirmos os assuntos mais quentes do momento. Então fique conosco e sejam bem-vindos! Hoje estamos aqui com Gustavo Glodisboom, internacionalista, mestre em Geografia, atualmente é professor do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba, e líder do grupo de pesquisa RPSI, Redes e Poder no Sistema Internacional. Olá, Gustavo. Obrigada por ter aceitado o convite. Tudo bom com você? Certo, Kathleen, com vocês. Fico muito feliz de estar aqui. Espero que a gente tenha uma boa conversa sobre geopolítica e sobre os efeitos dessa pandemia no mundo. Temos. Tudo certo. Iniciando o nosso debate, tem algo que você gostaria de começar falando? Mas duas coisas que eu queria falar bem importantes. Eu acho que primeiro o conceito de guerra. Eu acho que isso é uma coisa bem importante para a gente distinguir. E aí, sendo bem anticlimático, falar que não existe guerra biológica formal. Tá? Porque os últimos projetos aconteceram nos anos 60 e anos 70 e foram descontinuados. Até por causa daquela questão do tratado que eles assinaram para destruir todos os estoques que eles tinham das doenças e tal, né? E principalmente porque é incontrolável, né? Acho que esse é um ponto muito importante. Com certeza. Porque é uma arma que eu posso usar, mas que pode me afetar também, né? Principalmente na pesquisa e tal, não sei o quê. Então, as Forças Armadas... É o maior medo, né? Sim, o maior medo não é nem que isso atinja os outros, mas é atingir as minhas tropas. Daí não faz sentido, né, ser arma. E também, se você for tentar usar qualquer coisa, o que te impede do teu inimigo pegar a mesma coisa e jogar em você? Não tem nada que vai te impedir. Até porque você não tem controle sobre um agente biológico. Isso, exatamente. Ao contrário do químico, né, que daí tem armas químicas. Sim. Essa pergunta foi tirada do Instagram do Intolerâncias Internacionais. Essa pandemia foi uma estratégia chinesa para dominar o mundo ou foi orquestrado por um grupo de países que planejam comandar tudo? Bom, aí a gente se depara com uma das teorias que mais estão aparecendo, né, recentemente, sobre o coronavírus e sobre, enfim, essas pandemias globais, que são essas teorias da conspiração, né? Ou seja, que abordam que tudo isso é estratégia de alguém, que isso representa algum tipo de intenção por trás, né, e tal, não sei o quê. Tem algumas análises que estão sendo feitas, Kathleen, que eu estou achando bem interessantes, que desmontam um pouco esse argumento de que seja uma estratégia chinesa ou sino-americana, né, que os Estados Unidos também estariam envolvidos nisso, ou que é uma estratégia para matar os velhinhos e passar a reforma da Previdência. Enfim, são várias teorias que têm aparecido, né, e quais que são alguns pontos que desmontam essas teorias, né? Primeiro, o fato de que perder vidas não é legal para nenhum país, né? Acho que um dos componentes essenciais da segurança de um país é a segurança da sua própria população, né? Então, para nenhum país perder vidas é interessante. E E acho que esse até é um porque, se ponto... você considerar a China, pouco tempo atrás eles barraram o negócio a política do filho único, né? Eles tiraram para a galera começar a ter filhos e tudo mais. Isso, a previsão de crescimento tendencial da China é justamente um crescimento de aumento da população e não de diminuição, né? Há uns anos atrás, não sei se o pessoal vai se lembrar, mas tinha uns vídeos passando no Facebook sobre cidades fantasmas. E o pessoal aqui do Ocidente, com essa visão mais curta que a gente tem, tava falando, não, isso é para movimentar a economia, porque foi mais ou menos na época da crise de 2008, que eles estão usando para gerar trabalho, para as pessoas poderem trabalhar e tal, e não ter recessão na economia. Quando, na verdade, me parece, claro que carece de uma análise, uma pesquisa mais aprofundada sobre isso, mas me parece ser justamente essa previsão
de revisão da política do filho único. E aí é uma pergunta muito óbvia, num país de 1 bilhão e 800 milhões de habitantes, quando as famílias passam a ter não só um, mas dois filhos, onde essa galera vai morar? Né? Então, assim, é uma questão, como o Estado chinês se prevê ainda como um Estado fornecedor de moradia e alimentação, me parece ser muito relacionado com isso, né? Um planejamento de crescimento dessa população, né? Com certeza, até porque agora eles estão com aquele projeto de comprar algumas empresas ao redor do mundo, começar a fazer toda essa questão de inteligência, de ver as tecnologias, levar de volta para a China, né? É importante para eles terem esse planejamento populacional. Sim, o projeto chinês é de colocar a China no centro, né? E não no centro do mundo. Acho que isso é uma puxada interessante, assim, dessa discussão, né? Se a gente for falar de estratégia chinesa, a gente tem que falar de Belt and Road. Aí sim, aí o Belt and Road ele surge como um grande projeto geopolítico, e mais geopolítico do que geoestratégico, né? Porque não é uma dominação mundial da China pelo uso da força, né? Mas é a centralização da economia chinesa, colocando ela no meio de todas as outras economias do mundo. O Belt and Road tem esse objetivo, né? Nos videozinhos, inclusive de compartilhamento, que se fala é muito isso, ou seja, divulgação oficial do governo chinês, né, esses videozinhos, se fala, não, agora os chineses vão ter acesso a vinho francês, né? Agora a produção de energia do Cazaquistão vai estar ligada com o consumo de energia na China, né? Então centralizar a economia da Eurásia e da África na China. E acho isso muito importante porque os chineses não querem dominar a América, né? Sim. Parece ter um pacto de, não sei se você percebe isso, mas parece ter um pacto de cavalheiros entre a China e os Estados Unidos, em que a China, né, ou seja, eu fico com a Eurásia e a África e você fica com a América Latina de volta. E os dois ficam ainda no meio termo com a Europa, né? Exato. A disputa, na verdade, está sendo pela Europa, né? Um tempo atrás eu até cheguei a escrever um texto sobre isso, da Europa na periferia do mundo, né? Sim. É interessante essa colocação da Europa como periferia, inclusive como periferia nessa questão da pandemia do coronavírus, né? Sim, com Ou certeza. seja, a epidemia está atingindo lá, né? Claro que os Estados Unidos, dentro em breve, assumirá o lugar, né, desse recorte histórico do qual a gente está falando, né? Talvez já tenha alcançado, mas a Europa como periferia tanto dos Estados Unidos como da Europa, né? Acho que é interessante colocar isso. Então, a pandemia é uma estratégia da China para dominar o mundo? Eu diria que não, mas que ela se dá num momento, e talvez ela acelere, talvez isso seja uma questão interessante. A pandemia não é necessariamente uma estratégia chinesa, mas ela vai acelerar a colocação da China no centro da política internacional, que ela já vinha assumindo de uma maneira mais tímida, mas como a gente viu na reunião do G20, agora a China no centro, né? E já tava meio que previsto essa mudança na estrutura geopolítica do mundo, né? Porque Estados Unidos já não estava mais, com todos os movimentos que o Trump estava fazendo, com todos os movimentos que a gente viu no mundo, já estava previsto que ia ter uma mudança meio grande, talvez. Sim, com certeza. Eu acho que esse é um dos pontos principais, que já começa com o Obama. Acho que é interessante observar que aí a gente está falando de tendências de longa duração, né? A gente está falando assim de décadas, né? E não governos para nós são um período muito curto para analisar isso, né? Mas eu vejo que vem já desde o Obama, mas o Trump é a cereja no bolo desse isolamento americano do mundo. Tanto que ele é bem explícito com relação a isso. E mesmo o Bernie Sanders, por exemplo, que é uma das alternativas do Partido Democrata, também é fechado, isolado. Ele também fala que os Estados Unidos têm que parar de fazer guerra no mundo, que ele tem que olhar mais para o território americano. Então a gente vê uma tendência da política americana de em si mesmar, né? Ou seja, de se fechar em torno de si mesma. E acho que essa é uma grande mudança do cenário geopolítico depois dessa pandemia, né? Uns Estados Unidos mais em si mesmados,
uns Estados Unidos concentrando suas forças no Canadá, talvez na esfera anglófona, Canadá, Sim. Reino Unido, Austrália e América Central, e a América do Sul também sendo uma disputa, uma região de disputa indireta, porque daí é pelo acesso aos alimentos ou ao mercado consumidor, né? Uma mudança bem interessante do cenário geopolítico, assim, que essa pandemia só está acelerando, né? Acho que esse que é o interessante. Já era um processo que estava acontecendo, mas essa pandemia está acelerando cada vez mais. A China está assumindo um papel muito interessante de ocupar vazios dos Estados Unidos. Xi Jinping já vem falando isso desde 2018. Pelo menos desde o fim de 2018, ele já vem falando da China como líder do multilateralismo, do respeito aos direitos dos países, não necessariamente direitos humanos, direitos dos países, né, e da China como promotora dessa multilateralidade, como curadora, digamos assim, do sistema internacional, né? Sim, Então, até acho que isso... porque começou aquela discussão que Estados Unidos não perdoava, o FMI não perdoava os empréstimos, mas a China fazia acordo com os países para que eles pudessem pagar de outras formas e não necessariamente ficar desfalcando os países e tudo mais. A chamada diplomacia do empréstimo, né? A China faz um empréstimo para construir infraestrutura para os países, principalmente da África, né? Isso aconteceu muito na África. Sim. Para os países construírem infraestrutura, mas daí, quando eles não conseguem pagar essa infraestrutura, ela fala, não, beleza, mas então eu fico com esse porto, eu fico com esse aeroporto, né? E por isso que eu falo que é uma mudança geopolítica e não geoestratégica. Eu ia trazer o exemplo que lá de Hong Kong, né, que ficou com a Inglaterra até 97. Eles Hong só Kong, estão Macau, Goa, eles estão só pegando e reutilizando a maneira como foi feita com eles, né? De outra forma, com certeza. Exato, e pegando pontos interessantes de infraestrutura. Acho que esse talvez seja um ponto bem interessante, porque eles não estão dominando os países, eles não estão querendo converter os outros países em chineses, né? Eles estão querendo justamente ter controle sobre o fluxo internacional de comércio, né? E aí por isso que é geopolítico e não geoestratégico. E por isso que a gente não pode falar numa terceira guerra mundial, por exemplo. Porque não é o uso das forças armadas, não é o uso das forças de segurança, entende? Não é o exército, marinha, aeronáutica, cibersegurança que está sendo utilizado para isso. São os outros dispositivos de segurança, como diplomacia, acordos, financiamento, né, que estão sendo utilizados para reordenar a geografia econômica e política do mundo. E não necessariamente uma questão de uso da força, né, para matar as pessoas, enfim. Sim. Ou para eliminar o... que aí até é interessante essa mudança, ou seja, né, enfim, eu acho que uma das perguntas fala Sim, sobre se acredita Terceira Guerra Mundial, né? que estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. Então, apesar do Papa Francisco reiterar isso geralmente e sempre falar que a gente está numa Terceira Guerra Mundial, o que ele quer chamar de Terceira Guerra Mundial? Esse momento de transição, um momento de banalização da violência, que sim, a gente está vivendo, né? Mas é difícil falar em guerra, né? Por quê? Vamos tentar recuperar. Eu acho que dois momentos são muito importantes para a gente. O Tratado do Clausewitz sobre a guerra, em que ele define o que é a guerra, né, qual a função da guerra, e as convenções de Genebra sobre direito humanitário e direito da guerra de 56. São dois momentos muito importantes para a gente discutir isso. O Clausewitz ele vai falar a guerra é o uso da violência para fins políticos. Então, o Clausewitz, por exemplo, ele é abolido, né? As pessoas não leem ele, não leem o Sun Tzu. Aí saem essas coisas, da guerra para empresários, né? Quando pega só a parte lá de estratégia e de controle das tropas. Quando, na verdade, o que o Clausewitz está pensando é justamente essa lógica de que, não, pera, o que é a guerra? Né? A guerra é o uso da violência para fins políticos.
A guerra não pode se confundir com a política, porque a guerra, quando ela se confunde com a política, ela significa a aniquilação dos dois polos, dos dois ou dos mais polos. A guerra pela guerra é a guerra de destruição, né, terra arrasada e tudo mais, que é o que está muito na nossa cabeça desde a Segunda Guerra Mundial. Né? A gente tende a colocar a guerra como destruição. Então, nesse sentido, não me parece ser uma terceira guerra mundial, porque a gente não vê uma política na expansão da epidemia. Ao contrário, né, os políticos estão correndo atrás. Ou essa epidemia está deixando cada vez mais claras as incongruências, as idiosincrasias de cada sistema político. Né, e não o uso da epidemia para fins políticos. Né? Acho que esse é um ponto importante. E com relação às convenções de Genebra, eu acho interessante pensar também de que forma essas convenções elas estabelecem as regras, né, do uso da violência entre os estados. E elas são um momento muito importante porque elas definem que as forças armadas só podem ser usadas para defesa. Não pode haver uma guerra ofensiva, né? Isso já vinha lá da ONU, né, do Conselho de Segurança, mas acho que isso surge ainda mais, né, como definição depois dessas convenções de Genebra. E aí vem o papel da força, né, quando eles debatem que a força só pode ser usada de forma legítima quando, estando, né, assim, numa resposta a uma agressão já realizada, né, ilegal. É uma agressão essa pandemia? Não dá para dizer que ela é uma agressão, né, porque ela se espalha de forma indefinida. Ela não tem fins políticos, digamos assim. E também não escolhe quem, né? Até porque se pudesse escolher, daí ia ser outro cenário, né? Talvez nem seria uma pandemia. Exatamente. Nem seria uma pandemia, né? Atingiria. Agora, por exemplo, quando eu falo que ela revela muita coisa, é porque ela começou como uma doença dos ricos, né? Hoje em dia já não se caracteriza mais dessa forma. Mas isso revela mais sobre a geografia do mundo e como que a gente usa os meios de transporte, quem são as pessoas que usam, como que a gente está interconectado, etc., do que fins políticos. Ah, não, vou atingir aquelas pessoas. Isso revela que o mundo é governado pelos ricos. Né? Então, acho que isso sendo bem radical, né? Mas esse é um ponto interessante. Outra das perguntas que mandaram foi: o que você espera que a gente tenha como consequências imediatas diante dessa pandemia? Bom, acho que a resposta, que até parece meio óbvia aqui no Brasil, porque a gente já está falando disso, mesmo antes de resolver o problema, é uma recessão econômica profunda. Né? Pensando num sentido até meio macroeconômico, não vou chamar de técnico, porque a macroeconomia é uma ciência social, né? A economia é uma ciência social, ela não é técnica. Mas pensando em termos macroeconômicos, a conta vai vir pela quantidade de dinheiro que está sendo impresso para dar conta dessas respostas. Né? Então a gente vai ter uma inflação generalizada no mundo. Claro que eu não sei os detalhes de como vai funcionar, acho que é muito difícil a gente fazer futurologias, porque esses mesmo modelos matemáticos sobre inflação podem ser substituídos fortemente por situações que a gente ainda não previu sociais. Né? Então, acho que esse é um ponto talvez interessante. De mais imediato, acho que essa recessão econômica global, que já estava prevista, mas que vai ser sentida de uma forma mais aprofundada. Desde 2019, o Banco Mundial, o FMI, a ONU falavam de uma recessão em 2020. Dessas crises até então, né? Porque a gente não sentiu muitos efeitos de crise de 2008, de todos os estouros que deu, a gente não sentia tanto assim. A gente sentia, mas não era uma coisa muito significativa para a nossa economia. Naquele período, de fato, em 2008, no ano de 2008, foi uma marolinha mesmo. Né? A gente sentiu os efeitos depois, porque acho que esse que é o ponto. Né? O exemplo do Brasil é um exemplo muito bom que você levanta, porque a gente sentiu os efeitos de uma economia globalizada.
porque a gente não sentiu os efeitos diretos da crise de 2008, que foi no sistema financeiro. Mas a gente sentiu esse efeito muito forte quando os países pararam de comprar os nossos produtos. Né? Então, a partir de 2013, essa crise vai se aprofundando, que é a chamada crise das commodities, né? Que vai se arrastando até hoje. Né? Então, a gente vê mais ou menos essas consequências e a incapacidade de responder isso de forma unilateral. Né? Acho que essa é uma ênfase muito interessante para a gente dar no multilateralismo, né? Porque você não tem como resolver isso de forma unilateral. Não, a Dilma tentou responder isso de uma forma unilateral, com os produtos industrializados e tal, mas isso ainda é pouco, Assim, né, até porque diante de uma crise global. tem que ser um Então, acho esforço que em essa questão conjunto de todo mundo para tentar fazer alguma coisa, porque tem que ser uma ação em conjunto. Isso, e é nisso que a China está saindo na frente, né? O Xi Jinping e o Macron são os dois grandes líderes dessa última reunião do G20. Uma estratégia global É aquela conjunta para questão que a gente isso, né? estuda na faculdade, na escola, dos planos real, plano cruzeiro, que só funcionou mesmo porque foi tudo implementado no mesmo momento e na hora certa para acontecer. E foi um esforço conjunto de todo o país para fazer aquilo, para fazer a moeda mudar, porque senão todas as outras foram fracassadas, né? Isso, exatamente, porque dependendo Sim. da situação, isso não vai acontecer, né? Tipo, isso tem que ser acertado na hora certa, no momento certo. Né? Um dos perigos aqui para o Brasil é a gente enfrentar uma crise argentina, né? Se o governo imprimir muito dinheiro, por exemplo, isso pode fazer a inflação disparar em níveis não controláveis. E se o dólar já está a R$ 5 mais ou menos, ele pode ir para 15 Ah, facilmente com diante de uma certeza. recessão global. Né? E aí isso quebra a economia de uma forma muito grande. Né? Em que pese seja sempre importante relembrar e frisar vidas antes de lucro. Né? A economia ela está ficando, nos países que estão tendo sucesso, ela está ficando em segundo plano. Não se esquecer, né? Isso não significa esquecer a economia. Mas significa primeiro tratar o problema e depois ver os Sim, primeiro remédios você trata econômicos as para pessoas que superá-lo. fazem a economia girar, depois você trata a economia. Tem que dar uma prioridade. Isso, exatamente. É nesse sentido que também cai aquela teoria de que, não, essa é uma doença criada pela China para comprar de forma mais barata Mas ela já empresas está fazendo isso. ocidentais. Né? Isso, exatamente. Não precisava da pandemia para acontecer isso. A CPFL, a geradora de energia do estado de São Paulo, já é chinesa. Aqui no Paraná, muitos silos de exportação de soja já são chineses. Ela já está fazendo isso, né? E mais do que isso, não faz sentido uma pandemia para depois para matar as suas pessoas, sua população, fechar a sua economia, para depois gastar recursos na sua própria recuperação, e depois usar recursos para comprar, entende? Para comprar outras empresas de outros países. Porque esses recursos já foram Uhum. gastos com a recuperação da minha economia. Não há recursos Não, e é muito mais disponíveis. simples para eles chegarem nos países, como eles estão fazendo, comprar as empresas e isso, porque muita gente vai vender. A gente está vivendo um momento de crise, então eles chegam nas empresas certas e oferecem um valor assim que as empresas não têm como recusar. E não porque é alto, mas porque é exatamente o que eles precisam. Exatamente. Que é aquilo que está ali no momento necessário, né? Então, com certeza, né? Acho que isso é um ponto interessante de pensar sobre isso. Ah, tem a última pergunta. Como ficará o cenário geopolítico após essa pandemia? Bom, acho que o cenário geopolítico ele se desenha dessa maneira como a gente apresentou, né? Quais são as tendências, né? Claro, sempre falando de tendências. A gente vê uma aproximação muito grande da China com a Europa, né? No sentido de complementariedade da economia. A própria saída do Reino Unido pode ser incluída nessa tendência de décadas, né? Porque daí o Reino Unido fez uma escolha por ficar na zona de influência dos Estados Unidos.
com o Brexit, né? E aí você permite que a União Europeia seja um projeto 100% continental, porque o Reino Unido ainda tinha uma série de questões, como a moeda, né, uma série de questões com relação à legislação e tudo mais, e agora a União Europeia pode ser 100% uma onda, um projeto continental. E vai ser muito interessante de perceber como que essa pandemia vai definir a União Europeia, não só em termos de população, de economia, mas como que ela vai lidar com países que são exceção também. Porque não só o Reino Unido era uma exceção, a Hungria é uma exceção, e hoje, no dia que a gente está gravando isso, o parlamento húngaro votou pelo seu próprio fim, né, e a instalação de um regime ditatorial, sem limites, né, do poder executivo, por parte do Viktor Orbán, lá no país, né, a Polônia, que vai muito contra o poder judiciário, né, então também como que a União Europeia vai lidar com esses outros problemas, se ela vai aceitar países que não concordam com os seus valores fundamentais, ou se ela vai voltar a ser um projeto só da Europa Ocidental, né, porque o Brexit abriu a caixa de Pandora, né, e agora a gente vai ver mesmo o projeto europeu ter as suas características específicas. Sim, com E não certeza. ser Agora esse vai ser um grande momento de guarda-chuva que mudança, aceitava de vários ruptura, de países, né? mudança, de reconstrução. Isso a gente pode enxergar na Europa, né, com essa definição do projeto europeu. A gente vai enxergar provavelmente na Rússia também, dependendo de como for administrado pelo Putin essa pandemia. Nós estamos enxergando isso na China e na sua região próxima, né? Com esse projeto do Belt and Road, e a diplomacia agora estão chamando também de diplomacia da ajuda sanitária, né? Porque agora a China está mandando seus médicos, está mandando equipamento, né, para os países que estão sendo afetados também. E a gente está enxergando isso na África, né? Ou seja, quem são os países que realmente estão ajudando a África em termos gerais, os países africanos. E a gente vai enxergar essa disputa pela América do Sul, principalmente, né? Entre China e Estados Unidos, né? Porque os proxies, digamos assim, ou os regimes aliados com os Estados Unidos aqui não estão dando conta da pandemia, né? Basta a gente observar a Bolívia, observar Brasil, observar Colômbia, Sim. né? Quem está tomando conta lá na Colômbia é a prefeita de Bogotá. Então, assim, a gente tem que observar como que vai ficar isso, principalmente à medida em que o Trump vai tomando ações cada vez mais estatizantes, cada vez mais voltadas à saúde pública, e os seus governos aliados aqui na América do Sul não vão seguir nessa tendência. Como é o caso do Bolsonaro aqui no Brasil, da Janine Áñez na Bolívia, do Sebastião Pinheira no Chile. Né? Então, acho que é uma tendência também a se observar essa instabilidade, né? E o mundo vai mudar mesmo, né? Muito, vai mudar muito, isso com certeza. Mas primeiro, deixa eu agradecer por você ter participado, foi muito legal. Espero que você tenha gostado. Não, imagina, Kathleen, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é muito legal essas novas formas de divulgação científica também, né? Queira ou não, as nossas análises aqui estão fundamentadas na ciência, na discussão de RI. Parabéns pelo trabalho de vocês aí no Intolerâncias Internacionais. Espero que tenha muito sucesso aí, que a gente abra com chave de ouro. Muito obrigada. Esperamos que sim, né? E este foi o episódio com Gustavo Glodisbon. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Não esqueça de nos seguir no Instagram Intolerâncias Internacionais e de seguir a página intoleranciasinternacionais.com. Nos vemos no próximo episódio.